Fala, galerinha, eu tô com ele agora, a figura talvez uma das mais importantes, certamente, né? Uma das mais importantes da filosofia. Ele que, visual novo, hein? Visual novo, legal. Mas ele que é uma das figuras mais importantes da filosofia e que resolveu a treta entre o empirismo e o racionalismo, né? Também conhecido como inatismo. Então, ele que trouxe, né, a paz desses conflitos aí, que desenvolveu a ideia da imperativo categórico, do reino dos fins, com livros complexos, horríveis de ler, mas com boas ideias. E só ele mesmo. É emocionante falar sobre ele e espero que gostem. É um grande prazer enorme no nosso podcast Deadcast filosófico, o canal do Elenco Morto, trazer essa figura aqui nessa noite para falar sobre um escrito, talvez o mais simples dele, né? O que é o Iluminismo. Tem outros títulos também, possibilidades de títulos, mas esse é um dos que eu abracei e essa interpretação, esse título que eu considero talvez o mais justo para falar sobre o homem, a necessidade do homem se emancipar, né? De crescer, tomar autonomia, etc. na sociedade. Então, para falar sobre isso, esse texto, talvez um dos mais simples da sua obra, é Kant, Immanuel Kant. Uma salva de palmas, galera, que ele merece. Uma salva de palmas, galerinha. Na verdade, obrigado pelas palmas, muito obrigado pelas palmas. Vim falar sobre o que é o esclarecimento, né? Também conhecido como o que é o iluminismo, essa libertação do sujeito, né? Das amarras tanto das tradições quanto dos regimes, das ditaduras, das opressões, das ideologias, repito, das ideologias. Principalmente, mais uma vez, das ideologias, essa saída do sujeito da condição da síndrome de Peter Pan. Obrigado pelo convite, fico extremamente lisonjeado. Espero poder colaborar com o canal, né? É isso, bola para frente. Kant, se esclarecimento, então, é a saída do homem, né? Como no seu artigo, a saída do homem da sua minoridade, ou seja, do seu estado de, vamos dizer assim, de letargia, de torpor. Isso é, os sujeitos que levaria então a sujeitos fracos, mimados, que não pensam. Não acha que seria mais um reflexo das gambiarras então ensinadas tanto na escola de Frankfurt, a partir dos anos 20, né? O que eu quero dizer com isso? Esse amontoado de ensinos carunchentos, de ensinos arruinados, voltados a uma ideia sempre covarde ou de inveja, muitas vezes, então, na maioria das vezes tacanha, né? Dessa teoria que eles chamam de teoria crítica, no seu pensar. Agora voltando à ideia da crítica, que faz parte dessa ideia, dessa faculdade que formou tantos esquerdistas assim, né? Mas a gente pensar, no seu conceber, no seu pensar, criticar tudo bastaria? Então a solução de uma evolução teria a base na crítica? Vou dizer primeiramente que mesmo desencarnado nós vemos do alto, né? Não é? Essa habilidade nos possibilita o avanço de algumas informações, né? Quanto à pergunta da falta de autonomia, eu escrevi um artigo em 1783 que tratava disso, uma espécie de previsão, de providência. Observei que já na minha época haviam sujeitos presos em seus medos, inertes em seus mundos, aterrorizados por seus problemas e traumas. É por isso que escrevi, para tentar esclarecer, colaborar, para que clientes de suas dívidas pudessem escolher abraçar o conhecimento ou perecer na caverna. Kant, você acha mesmo que, no caso, o homem, né, homem ou mulher, né, tanto faz, mas o homem no geral,
é o culpado dessa falta de esclarecimento, essa minoridade mental, ou como diria Rousseau, né? O meio o corrompe, né? Você acha que é uma questão da sociedade, que oprime o homem e faz com que, através de doutrinação massiva, no caso dos esquerdistas, né? dessa repetição, né? massiva de mentiras na cabeça, dessa, digamos, doutrinação mesmo, ou é por si mesmo, ou é uma coisa da natureza humana mesmo, tender essa preguiça mental, né? Essa falta de esclarecimento. Acha que seria então um tipo de vocação da maior parte dos sujeitos, né? Meio que inata, ou seria culpa, digamos assim, de uma má influência, de maus incentivos, né? De más companhias, e você, de maus professores também, né? No geral, né? O que você acha? Alguns nascem com o dom, vamos dizer assim, uma espécie de dom para a derrota, coisa deles próprios. Passam uma vida toda se sabotando, meio que autocanibais, autossarcofágicos, são, como diziam os antigos, cabeças duras, incapazes de perceberem o mundo fora da caverna. Como diria Platão, por mais esforços que as mãos amigas possam fazer, ainda há outros que não, que até nascem com visão crítica, mas são sabotados por ideólogos, demagogos. Enterra a juventude por espíritos já contaminados, mas esforçam-se para obter apoiadores para suas ideologias fracassadas, do que para instruírem o caminho da meritocracia, da independência, da autonomia, da autogovernança, do autocontrole. Por último, ainda existem os de terceira ordem, que apesar de serem rotulados como conservadores, possuem boa ética, bom senso e coragem, atributos nobres de espíritos que caminham para uma boa evolução. Esses são pragmáticos, racionais e com humildade para assumirem os erros, e força para mudar quando necessário. Kant, Frankfurt, Sorbonne, London School, Colômbia, Bolonha, UNAM, UNILA, USP. O senhor não acha que pelo fruto se reconhece a árvore? Ou seja, acredita que uma faculdade marxista como essas que acabei de mencionar é capaz de conduzir o aluno para um estado meio que de menoridade, né? Em vez de maioridade, de menoridade, uma involução, né? De menoridade, por conta justamente dos professores, né? Professores pueris, né? Toda essa doutrinação, ou o jovem teria forças para resistir. E não considera uma covardia cativar os jovens justamente por não poderem discernir o certo do errado? Como bem disse Voltaire, abre aspas, a guerra é o maior dos crimes. Mas não existe agressor que não disfarce seu crime com pretexto de justiça, cachaças, né? Não é? O que essas tais faculdades teriam em comum, além do marxismo? A ideia de justiça, mas não como verdade, mas como via de ação rumo à revolução, a tal utopia, a tal paranoia, a tal miragem, a tal síndrome de Peter Pan, uma grande ratoeira, um engodo como um belo queijo à amostra em cima de uma grande ratoeira. Para os marxistas, os fins justificam os meios. E aonde fica a covardia? A covardia está em terem escolhido jovens. Por isso criei o artigo, e dentro dele o sapere. Aude! O ousar saber, ou seja, um espírito desconfiado alcança mais rápido sua evolução do que um confiante, digo, que acredita em tudo. Até em histórias da carochinha, em outros termos, uma história tão bem contada que todo mundo acredita.